Shalom a todos, bom dia, Boker Tov, Shavua Tov a todos. É um comecinho de semana, na verdade ontem, mas hoje como é segunda-feira e quase todo mundo começa a sua vida na segunda-feira. Então, bom dia e Shavua Tov. Ana Bekor ou Ana Bekor. Bonita essa música, né? Eu vou dar um pause para nós começarmos a conversar, porque não é para ficar triste, só para escutar essa beleza que um sábio nos presenteou, né? Vou dar um pause. Agora eu aprendi que apertando na letra K dá pause. Bom, por que eu estou aqui agora? Espero que vocês tenham passado um belo final de semana, um fim de semana bem gostoso com a família. Eu passei um bom fim de semana, mas eu passei com dores. Eu não tenho dores. Quem tem dor é o meu corpo físico. Meu corpo físico é cheio de dores. E ele vem de uma hora para outra e ele tem vários pepinos. Mas é um problema dele. Eu tento cuidar dele o suficiente, o possível. Mas a Hashem é que sabe. Sabem aquele ditado muito maravilhoso que diz: tudo que a Hashem faz para o bem, ele faz, né? Então é o seguinte, todas não, mas com certeza a maioria de vocês já ouviu falar em Ana Bekor e já escutou, já viu vídeos na internet, porque tem muito. É uma prece em formato de poema, é um poema em formato de prece, muito famoso, reverenciado e conhecido no mundo inteiro. É poderoso em todos os sentidos, inclusive na música, com relação à frequência em hertz que as pessoas fizeram para acompanhar a prece. É um conjunto de energias realmente muito diferenciadas. Eu não vou dizer divinas, porque foi feito pela mão de um homem, mas quem disse que Hashem não está em tudo? Não é? Mas eu vou explicar para vocês por que foi que eu resolvi falar sobre Ana Bekor hoje. Eu sempre conheci, desde que eu estudo o judaísmo, essa prece, não a utilizo diariamente, não a utilizo, mas alguns momentos da minha vida, que eu não acredito em coincidência, aconteceram sincronicidades muito fortes, e eu comecei a perceber, e esse fim de semana foi derradeiro, sim. Vamos falar um pouco sobre Ana Bekor, ou Bekor. Eu vou colocar depois desse vídeo, primeiro eu vou pedir permissão para que eu coloque um vídeo somente com ela, porque eu não vou fazer aqui nem cantar, nem falar a prece, e nem colocar a letra toda. Nós vamos colocar a letra no topo, como sempre. Eu faço inteira a prece e com a tradução que eu mais confio, que eu particularmente mais confio, porque existem muitas traduções e elas são bem confusas, não é exatamente aquilo que está dizendo ali. Então eu vou pedir permissão para ter um vídeo depois de uns 5, 6 minutos para vocês só escutarem. Nesses próprios vídeos existe muita explicação sobre Ana Bekor, até sem ninguém falando, todo colocado na tela, então vocês vão poder ter proveito disso também, que eu acredito que vai ter. Mas do que eu gostaria de falar. Alguns anos atrás, eu já olhava para o judaísmo de maneira diferente, eu sabia que eu tinha encontrado realmente aquilo que mais me preencheria de todos os lugares por onde eu andei. Esse foi o que realmente me acolheu, me segurou e brilhou meus olhos. E precisa brilhar os nossos olhos. Estava conversando com uma amiga evangélica e ela está... Evangélica, sim. Eu tenho amigos de várias religiões. E ela estava enfaticamente, porque é uma coisa bem característica dos evangélicos, ela estava enfaticamente repetindo para mim sobre Isaías, Ishayahu, 53. O que nós sabemos que é um grande problema ali de interpretação, de exegese, que perdurou 2000 anos, 2000 e poucos anos, que fundamentar, justificar a sua crença,
né, a sua crença cristã evangélica ai meu Deus, naquele capítulo 53 de Ishayahu. Então, conversando com ela, eu já não discutia mais, o judaísmo não é proselitista, eu aprendi isso com o judaísmo e digo para vocês, não sejam proselitistas em nada da sua vida, em termo nenhum. Pessoa quer, você convida para conhecer um lugar bonito, um jardim bonito, ela não quer, não acredita, você... Porque todos temos o nosso tempo e todos os caminhos levam a Hashem. Hashem sabe o que faz, soube o que fez. Cria, mantém e transforma o universo inteiro. Então, eu fui para casa e pensei, eu vou ler Ishayahu, já faz tempo que eu não leio. A gente fica na Parashá da semana, nas Parashiot, e tem muita coisa para estudar. Mas eu peguem a sua Bíblia, vocês já sabem, quando vem abrir aqui um vídeo desse canal aqui que vos fala, deve ter a The Bible na mão, porque a gente nunca sabe a hora que vai precisar, né? Esse é um escudo, uma arma, é tudo. Peguei Ishayahu e comecei a ler do começo. Não fui em Isaías 53. Eu já estou convencida do erro que há ali, mas conheço a idoneidade da minha amiga e sei que ela acredita muito e eu não vou interferir nisso, né? Mas comecei a ler fui capítulo 1, 2, 3 até chegar no 6. E vocês já estão entendendo, porque provavelmente vocês já viram alguma coisa sobre a Nabehoa. Capítulo 6 de Ishayahu. No ano do falecimento do rei Isiarro, vi, Isaías falando, o Eterno sentado num trono elevado e resplandecente, e seu manto preenchia todo o templo. Acima, agora está entre parênteses, para atendê-lo se postavam serafins, uma categoria de anjos, nós sabemos. Cada um tinha 6 asas, 2 pontos. Com 2 encobriam sua face, com 2 seus pés, e com as outras 2 voavam, e cada um se voltava para outro e proclamava: Santo, Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos. Sua glória envolve o mundo inteiro. E continua, né? E os umbrais da porta vibravam ante o som de suas vozes, e o templo ficou repleto de fumaça. E aí Isaías disse alguma coisa, e assim por diante. Tudo bem. Lendo aleatoriamente, eu parei aqui, mas eu nem quis mais ler, continuar, porque eu achei isso maravilhoso e me passava, não desapercebido, mas naquele momento, alguma coisa que é sincronicidade me chamou para ler esse capítulo. Naquela época, eu estava começando a dar uma olhada, a ter um olhar diferenciado em física. Física. A área da ciência, nós vamos encontrar a física básica, que é a física clássica. Nós vamos ter a gravidade, a relatividade, e nós vamos encontrar a física quântica. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre se, por exemplo, se Einstein achava que isso era viável ou não, quem foi que descobriu isso ou aquilo. Nós não vamos entrar nesses detalhes. Nós vamos entrar apenas para vocês perceberem, e também não quero fazer uma comparação, e sim um paralelo das coisas. O mundo é separatista, tudo é muito separado, mas no nosso fundo, no nosso âmago, sabedores que somos uma coisa só, sabemos que precisam se unir coisas. Essas coisas são 3, tá? A filosofia que faz perguntas e indagações, né? A ciência que consegue, através de um processo teórico e empírico, experimental, tentar comprovar as coisas que a filosofia perguntou, e a religiosidade. Essas 3 precisam ficar junto, a religião, a ciência e a filosofia. A religião naquele sentido que eu sempre reforço, não religare. Não. Nós não precisamos nos religar a Hashem. Nós nunca nos desconectamos de Hashem. Então, vendo sobre física quântica, e não é essa que muitos esotéricos estão tentando colocar
dentro porque tudo é quântico, porque não, porque a metafísica, não estou falando disso. Estou falando da física trabalhada na teoria das cordas. A teoria das cordas, que também não vou explicar agora, mas nós vamos fazer uma playlist ainda de ciência bem devagarzinho, só para podermos juntar as coisas todas. Na teoria das cordas, as partículas não são pontiformes, né? Pontiformes, tá? Como na física clássica, e sim são cordas que vibram. Elas vibram, como cordas de violino, elas vibram. As vibrações por si só já sabemos que são bem complexas, mas enfim, elas são cordas. Podem ser cordas com as pontas abertas, sim, podem ser cordas com as pontas fechadas, mas são cordas. Dentro da teoria das cordas, não esqueçam lá dos 6, tá? Das 6 asas, porque claro que 2 tapando o rosto, 2 os pés, 2 que voavam, nós sabemos que isso também tem interpretação, mas nós não vamos entrar nisso. Então, lá na teoria das cordas, descobriu-se, e também não vou dar nomes, que nós não temos 4 dimensões. Lembrando que quando nós falamos de 4 dimensões na física, nós não estamos falando das dimensões luzinhas, nós estamos falando de dimensões físicas comprováveis, que são 3 de espaço e 1 de tempo, né? Então nós temos largura, altura, profundidade e nós temos uma que é de tempo. Bom, estudando, indo a fundo, tentando tirar as partículas como pontiformes para uma situação, como é que eu vou dizer, visual de cordas, compreendeu-se que para chegar mais próximo de se comprovar a teoria das cordas, nós tivéssemos que ter 26 dimensões. 26 dimensões. Os estudiosos, né, os físicos, 26 dimensões. 26 é o número, é a soma do número do tetragrama. É 26. Não sei se vocês sabem, mas cada letra hebraica tem um número, corresponde a um número, o tetragrama soma 26. Acontece que com o tempo, não se conseguindo comprovar de maneira nenhuma, muito difícil mesmo, embora eu ache que isso ainda será uma coisa comprovada no futuro, quando nós unirmos filosofia, ciência e religião, descobriu-se, os físicos, que dessas 26 dimensões tão difíceis de poder visualizar mesmo, teoricamente, eles conseguiram reduzir isso, sim, porque são sábios da ciência, né? Os físicos são sábios da ciência. Eles conseguiram diminuir isso para 10 dimensões. 10 dimensões. Seriam 10 dimensões de espaço e 1 de tempo. Mas e o que o 10 tem a ver? Bom, 26 é a somatória, é a soma do tetragrama, o nome de Deus. 10 são a sefirote. A sefirote, as emanações, os atributos que Deus se utilizou para construir, criar e construir o universo macro e micro cosmo. O todo e os pedacinhos de dentro de nós. As emanações e os ocultamentos de Hashem. Acontece que... E essa dimensão de tempo? Essa dimensão de tempo está acima da Sefirot. Então, os físicos não pensaram isso que eu estou pensando. Eu estou pensando isso porque sou doida. Então, os físicos viram que poderia se diminuir isso em 10. 2 mais 6 é 8. 8 é um número acima da natureza,
acima da natureza, metaforicamente, é Hashem. É o número do infinito. E o que vem antes? Vem o 7. Então nós vamos ter o que eu também vim estudando no tempo e também há muitos anos atrás, assim como todos vocês. 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 ciclos, 7 ciclos no universo, 7 notas musicais, 7, 7, 7 e 7 sefirot, a sefirá, né? A sefirot, abaixo das 3 intelectuais em cima, abaixo delas são 7, onde nós conseguimos perceber mais o mundo físico do que as 3 superiores. Tudo bem, mas e o que isso tem a ver com Ana Bekoa? Bom, aí estava eu, que também, tudo isso se unindo, se remontando. Estava eu estudando na academia. Estudei na academia de Moisés, do Rabino Rony Gurvix, e estudando, vi algumas coisas sobre isso, sobre aquilo. Eu estudei o Zohar, né? E lá eu aprendi coisas que eu sabia desse tamanho, eu aprendi muito mais sobre os 32 caminhos de sabedoria, as 22 letras do alfabeto hebraico, a construção de tudo, né? E o que é os 32 caminhos de sabedoria? São justamente 10 sefirot, né? Se você contar, as 10 sefirot, mais as 22 letras do alfabeto, que no judaísmo Deus criou o mundo através delas. Tudo bem. Aí estava eu lá, o Rav deu um aviso no WhatsApp, isso faz pouco tempo, tá? Essas coisas aqui mais antigas, e escutar Ana Bekoa já é mais antigo na minha vida. Mas aí ele colocou um reclame, um chamado para que a gente fizesse uma live num determinado horário, e ele era próximo do fim do dia, em Jerusalém, onde o Rav estava, e ele falou, Ana Bekoa, e ele falou sobre essa prece. E aquele dia eu senti um arrepio assim muito forte no corpo inteiro. E foi muito emocionante mesmo. É uma prece realmente que mexe todas as esferas energéticas do nosso corpo e da natureza. Tudo bem, escutei, nossa, que maravilha. Acontece que esse fim de semana eu estava assistindo uma animação no YouTube. Animação. Vocês já viram aqui que eu gosto de animação, eu quero fazer algumas coisas sobre animação com relação à Torá. E a gente sabe que os algoritmos do computador, do celular, do YouTube, os algoritmos da internet, eles ficam te mostrando coisas às quais você geralmente assiste. Eles já sabem pelos algoritmos o que você gosta. Mas eu estava assistindo uma animação do Gumball. Gumball não tem nada a ver com coisa nenhuma disso. É uma animação. De repente, quando terminou o Gumball, entrou Ana Bekoa, em seguida, um vídeo que tem na internet de 1 hora e pouco, 59 minutos, eu não sei, muito explicativo. Eu não fiquei lendo, mas eu fiquei escutando. Meu Deus, como é que veio essa prece assim, do nada? E eu pensei, mas ela não veio do nada. Então eu peguei o meu caderno e escrevi. Voltei lá para os ensinamentos do Rav e escrevi algumas coisas. Então nós vamos falar sim sobre o que ela quer dizer, que eu aprendi na academia e com alguns livros e alguns outros rabinos. Mas eu quero que fique bem claro para vocês que algumas coisas são o nosso momento. Percebam as coisas, porque vocês vão perceber coisas que é para você. Eu precisava entender tudo isso. Por que essas 6 asas? Nós vamos entender aqui. São 6 palavras, cada frase que tem
Ana Berroa. E cada palavra, a sua primeira letra é um nome de Hashem, é um dos nomes. Tudo somado dá o nome de 42 letras. E isso é sim muito importante. E eu sim estava com muita dor durante esse fim de semana. Estou ainda. O meu corpo físico que está, eu não estou com coisa nenhuma. Mas o meu corpo físico é muito teimoso. Ele insiste em determinadas patologias e eu não sei até agora por quê, mas eu insisto que ele se cure. Então eu vou ler os apontamentos que eu fiz sobre Ana Berroa. Mesmo que eu repita alguma coisa que eu já tenha dito aqui, eu vou ler o que eu escrevi para que nós compreendamos. Mas primeiro, vamos tomar uma aguinha, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihiyat bidvaro. Eu não tinha tomado nada. Eu fiz um chimarrão ali, deve estar entupido porque eu não fiz nada. Eu cheguei aqui hoje de manhã no meu trabalho e acendi um incenso, porque eu queria escutar Ana Berroa e escutei bastante antes de estar aqui falando com vocês. Eu acendi um incenso de massala, um incenso que não tem petróleo. Então não importa se ele não é divino nem não, ele dá um cheirinho bom. Acenda um incenso. O fogo é vida, tá? Então eu vou ler o que eu escrevi aqui. Bom, eu vou começar pelo fim, tá? Eu vou começar pelo fim porque eu quero dizer para vocês o seguinte. Como é que nós podemos usar essa oração, essa prece? Depois nós vamos falar do que ela é, tá? Que é o que o Rav diz em vídeos e na academia e eu estou repetindo aqui. Aqui é onde nós podemos usar. Nós podemos usar antes de dormir como uma meditação mesmo. Você pode escutar. Seria melhor que nós falássemos, sim, inclusive que nós tivéssemos o nosso hebraico perfeito, tá? Para não proferir errado, porque ela é muito poderosa e nós conhecemos casos de pessoas sábias que utilizaram mal determinadas invocações e não se deram bem. Então você pode usar antes de dormir. Você pode ficar escutando o vídeo. Eu vou postar um vídeo aqui depois, eu vou conseguir a permissão. Vocês podem escutar ele, mas é melhor falar a prece. Também num caso de enterro, num caso de morte, você pode falar, você pode recitar, proferir Ana Berroa. Agora, por quê? Eu fiz uns apontamentos, porque aí nós entramos um pouquinho nos anjos. Os anjos, eles são ajudantes missionários, missioneiros, mensageiros de Hashem. Os anjos existem os construtores e existem os anjos destruidores. O equilíbrio da natureza não existe se tudo for bem. Sabemos aquelas máximas antigas, antiquadas, que diz como é que você vai saber que o bem é bem se você não conhece o mal, então tudo é bem? Então, o equilíbrio, não sabemos porquê, mas Hashem assim quis. O equilíbrio precisa existir os opostos. Então, os anjos destruidores aqui dizem respeito àqueles que te acompanham como o anjo da morte. Não é anjo do mal, é o anjo da morte. Sabe? Precisa ter da vida e precisa ter da morte. Então, pode ser recitada essa prece antes você percebe que a pessoa está falecendo ou no próprio enterro, para que ela seja muito bem encaminhada, tá? Ou até mesmo esse antes da morte, quando eu disse, é sobre não sucumbir aos anjos destruidores, tá? E antes de dormir, eu acho magnífico, porque eu quero lembrar vocês, que eu não sei se vocês estão fazendo, se vocês viram a playlist das preces e das bênçãos, quando nós acordamos, nós fazemos o quê? O modar. O que é que nós mudar para mulheres, né? Modéani para homens. O que é que nós agradecemos? Nós não agradecemos que a Hashem nos devolveu a alma? Que a gente não dormiu e não acordou mais? Então, nada melhor do que escutar Ana Berroa antes de dormir.
né? Por isso que de manhã aí a gente já protege à noite e de manhã agradece, como Dani. Bom, então se você souber e conhecer Ana Berro, se você não conhecia, vai conhecer agora. Você pode fazê-la de manhã bem cedo, no finalzinho da tarde de sexta-feira, quando entra o Shabat. Existe todo um entendimento esotérico e poderoso aqui. Tá. Vamos ver aqui se eu não me perdi aqui nas coisas. Sobre o que eu quero explicar. Eu disse que eu tive aquela conversa. Naquela época, eu comecei a ver números em tudo. E isso eu anotei, tá? Ó, eu comecei a perceber, na mesma época que eu estava começando com a teoria das cordas, na mesma época que eu conversei com a minha amiga evangélica, que por sinal faz anos que não a vejo, no mesmo momento que eu li sobre as 6 asas, no mesmo momento, tudo junto, eu também estava vendo sobre Gemátria, dentro da academia. Então, ó, em tudo que eu via, tinha número. Eu enxergava número em tudo. Porque eu fazia a soma. Eu já sabia fazer a soma dos números das letras em hebraico. Então, nessa época que eu estava dando uma olhada na Gemátria e tentando entender sobre a teoria das cordas, né? Aí eu escrevi sobre as dimensões aqui e sobre os caminhos de sabedoria. 32. Então, como eu disse, tudo era números, muitos números. Eu enxerguei as 10 dimensões mais uma de tempo, 10 dimensões de espaço mais uma de tempo da física quântica. Eu enxerguei a árvore da vida, eu enxerguei a Sefirot na minha frente. Eu compreendi algumas coisas. E dentro dos estudos místicos, o homem é setenário. Tudo, em absoluto, ou absolutamente, é 7. Mas e os outros números? Também. Aí que é, né? Então eu pensei, as 7 emanações, os 7 possíveis corpos que nós temos 5 dimensões da alma que podemos compreender bem, existem mais 2 estágios que são muito mais profundos, que não cabe falar aqui, mas somam 7, enfim. E então eu escrevi, então tudo que é quântico e que não podemos ver e nem mesmo provar com experimentos, me leva diretamente a pensar em Hashem, que ao mesmo tempo é quântico, não podemos ver, não podemos comprovar de maneira experimental, é maior que tudo e que tudo ao mesmo tempo muito poderoso e que mesmo estando em tudo, de alguma forma, somos nós que estamos dentro dele. Então, por causa dessas coisas, eu tive que vir aqui. Agora sim eu vou ler sobre... Vamos escutar um pouquinho a musiquinha. Vocês vão saber se me permitiram colocar o vídeo para nós depois desse aqui, porque eu vou pedir para Kabbalah Center. Triste, né? Começou começou um anúncio. Então agora nós vamos falar sobre Ana Berroa através do que eu aprendi com o Ravi. Já estamos em 28 minutos, me desculpem, mas Ana Berroa é bem importante. Então agora nós vamos entender, e eu tenho aqui uma folhinha, que é essa aqui, e eu vou mostrar para vocês onde está o que o Ravi disse pela folhinha. A tradução dessa letra aqui, não é a que eu vou usar na descrição, porque eu não confiei cegamente nesta aqui. Cegamente eu não confio em ninguém, só em Hashem, mas essa aqui eu não gostei, mas eu vou mostrar para vocês o que significa aqui. Então nós vamos ver o que o Ravi falou. Ana Berroa é um poema antes de tudo, que foi o que escrevi, tá? Antes de ser considerado uma prece.
Então, mais ou menos 2000 anos atrás, o seu autor é Hanuniah ben Hakane, já sabemos, que foi um sábio, olha só, anterior ao nosso conhecido Rabi Akiva. Quem faz o Talmud, quem acompanha o Talmud aqui no canal sabe quem é o Rabi Akiva. Tá? E também é mais antigo do que Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai é o compilador do Zohar, tá? Que é o livro do esplendor, que pode trazer, chegar até nós. No entendimento judaico, ele é o compilador, tá? Existem outras vertentes que falam, mas para nós é Shimon Bar Yochai, tá? Hanuniah, que fez a prece, era um cabalista, tá, gente? Ao escrever este poema ou oração, né, ele não simplesmente a escreve de forma bela, devocional, de súplica, de júbilo. Ela é uma mistura de tudo. Ela é uma súplica, ela é um louvor, ela é uma entrega, ela é uma devoção, ela é uma prova de fé, tá? Ele utiliza a Kabbalah para que essa oração possa ter uma utilidade em todos os aspectos, tá? Para que haja uma utilidade, porque a Kabbalah faz isso. A Kabbalah pega o esotérico, pega o literal, pega o esotérico, pega os pardês ali, entra profundamente em Sod, tá? Que é a interpretação mais esotérica das coisas. Mas ali ela trabalha fisicamente, onde se pode utilizar, porque ciência, Kabbalah é ciência, na nossa vida prática. Onde nós podemos usar na nossa vida prática? Porque se nós não pudermos, não faz muito sentido. Então, não só para, olha só, não só para a utilidade, mas para as pessoas, e não só para as pessoas daquele tempo, como para as gerações. E é o que tem acontecido. E isso vem sendo passado não só de geração em geração, mas também utilizada nos rituais, os rituais de liturgia, tá? Judaicos é utilizada a prece na Berroa, tá? Hanuniah utilizou a Kabbalah, inclusive no aspecto visual e de disposição das frases, aqui que nós vamos entrar. Palavras e letras na prece, de forma que não só o poema fosse poderoso pela beleza, mas poderoso pelos segredos cabalísticos nele contidos. Segredos que nem todos que o lessem soubessem, tá? O tamanho era o seu poder. Aqui nós vamos falar só das coisas boas, tá? Você vai usar ela para cura, você vai usar ela porque ela te faz bem, você não sabe proferir as palavras, vai somente escutar, vai precisar confiar no que está escrito. Eu vou escrever ela como está aqui, na descrição, no topo, desculpe gente, no topo, e a tradução não será essa. A tradução será a tradução do Rabino Roni. Eu vi a tradução dele, eu vi a tradução dessas outras pessoas, outros rabinos aqui, e eu preferi a tradução dele, por se tratar de um rabino idôneo que eu confio, é o Ravi da academia. Bom, sabemos que existem muitos nomes de Hashem e que nesta oração o Rabi traz oculto nas palavras e posição das frases o nome de 42 letras de Hashem. Quem estuda ou está tentando estudar o Zohar vai ver que existem vários nomes de Hashem com várias quantidades assim de letras, tá? Todas elas vão significar algo muito pontual, específico e importante para aquele objetivo de Hashem, naquela extensão, espaço de tempo de porquês, tá? Então, assim, outra coisa que eu já disse, todas as coisas no hebraico não são só coisas. É repetido isso, mas cadeira não é cadeira, mesa não é mesa, não é só isso. As palavras têm sentido, têm significado e as letras também. A numerologia da somatória das letras dentro das palavras de determinado objeto também
As somatórias, vejam bem, a soma dos números que correspondem às letras de cada palavra, de cada objeto, também correspondem a algum significado, a uma outra coisa, a um shoresh, que é a raiz, tá? Com um shoresh de outra que corresponde ao sentido das palavras. Tudo tem sentido. O Rabi, esse Hanuniah, conseguiu fazer com que, ao recitarmos Ana Bekoar, agora eu falei Bekoar, mas pode ser Bekoar ou Behoar, nós invoquemos o nome de Hashem sem o pronunciar. Esse é o estalo que ele teve. Tudo meticulosamente programado, ajeitado, direcionado, organizado para que nós pudéssemos invocar o nome sem o pronunciar. Então ele está dentro das palavras, dentro das frases, dentro da soma. Sabemos que não podemos preferir o nome de Hashem, como também sabemos que, que em mãos erradas uma prece tão poderosa pode ser perigosa, assim como prejudicial, e houveram casos no passado. Aqui tem o nome que forma essa soma das letras. Eu não vou proferir. O Ravi falou, mas eu não vou falar. Eu simplesmente vou colocar também isso tudo aqui. Isso aqui. Estão enxergando aqui, ó? Essa palavrinha aqui? Isso tudo, tá? Isso tudo aqui, nós vamos colocar na descrição, tá? E nós podemos perceber que esse é um nome, um dos nomes de Hashem, de 42 letras. Cada frase tem 6 palavras aqui que eu quero entrar. E ao todo são 7 frases. Então, eu vou dar um pause que eu vou buscar uma caneta. Eu busquei... Ah, não, peraí, só um pouquinho. Fui mexer ali no computador, tirar aquele anúncio lá, porque esses anúncios dá para quem não tem dinheiro para ter o YouTube Premium, eu não tenho. Então, aqui é o seguinte, olha só. Vamos contar juntos. Aqui, ó. Vamos contar juntos. Uma frase, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7 frases. Agora nós vamos... Então, são 7 frases sempre. Então, agora nós vamos contar quantas palavras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas têm 6 palavras. Todas as frases. Agora, onde eu marcar como marca-texto, tá? A primeira letra, tá? Nós estamos daqui para lá, tá, gente? É da direita para a esquerda, tá? Então, cada primeira letra forma um nome de Hashem. 6 palavras, 6 letras. 7 frases, 6 vezes 7, 42. É por acaso? Não me parece ser por acaso. Então, eu continuo explicando conforme os ensinamentos que eu tive. Que multiplicando 6 vezes 7 dá 42. Então, vejo que o Rabi Hanuniah não fez isso sem querer. Tudo foi muito pensado, estudado. Tem que ser um cabalista de muito gabarito para fazer isso. E unir tudo, concordância verbal, filosófica, com toda a somatória do nome. É realmente muito poderosa. Encontramos no Talmud, isso é bom porque o Talmud nós estudamos, encontramos no Talmud, e nós estamos conhecendo, né, o Talmud. Uma frase do Rabi Yehudá que diz, essa frase tá no Talmud, no tratado de Kedushim, tá? De Kedushim. Nós não temos o Talmud, nós estamos estudando o Talmud essencial, mas está no tratado de Kedushim, tá? Para que vocês saibam. Está escrito. O nome de 42 letras
só é revelado a uma pessoa recatada, humilde, que já chegou à metade de sua vida, que não se irrita, que não se embriaga e que está disposto a ceder. E aqui nós vamos entender. Então ele só é revelado quando diz aqui para uma pessoa recatada, humilde. O recato diz respeito à sua vida com você, à sua vida com relação aos semelhantes, à sua vida em sociedade, à sua vida religiosa, à sua maneira de se comportar, de se colocar, de se vestir, de se alimentar, de viver de forma recatada e humilde. Não pobre, gente, nada a ver com pobreza, nada a ver com ignorância, humildade e recato, muito pelo contrário, né? É isso que quer dizer. Quando diz já chegou à metade de sua vida, nós precisamos compreender que em algumas passagens na Torá, aqui esses homens não são aqueles lá que viviam 900 anos, né? Somos nós, os seres humanos normais, que estão aqui para conserto, então nós estamos bem quebradinhos e com bem menos tempo de vida a cada vinda. O que daria mais ou menos uns 70, 75 anos, tá? É enfático 70 anos, né? Tanto o rei Davi dizendo como em algumas passagens, acho que é Devarim, da Torá. Então a metade disso seria 35 anos, mas nós podemos ir um pouco adiante, porque nós hoje já vivemos até 80 anos, então você imagina que 35, 40 anos é a metade da nossa vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse momento você é maduro. Esse momento, o que pediu antes aqui, pelo que o Rabino escreveu no Talmud, você já é uma pessoa recatada e humilde, se buscou isso na metade da sua vida. Você não é um adolescente, você não é um jovem que faz bobagens, pelo menos não deveria. Então essa é a metade da vida. Que não se irrita e que não se embriaga. O que não se irrita é quando a gente diz que quando a raiva entra, a sabedoria sai. É nesse sentido. Não é uma pessoa santa, você não precisa ser santo. Mas a revelação mesmo, quando a gente diz face a face com Hashem, não é olhando para o rosto dele, porque Hashem não tem rosto, mas é a luz que emana dessa divindade, da divindade que nos criou e que criou tudo o que existe, inclusive os conceitos das coisas. Essa luz é demasiado forte. Ela não é para nós enxergarmos face a face de maneira totalmente sem véus. Nós temos véus que nos protegem. É como olhar para o sol, é realmente como olhar para o sol. Você não vai conseguir ficar olhando diretamente para o sol muito tempo. Nem vai conseguir olhar para ele diretamente, né? Precisamos de véus, ou de penumbra, ou de uma janela, ou de um óculos, tá? Por conta disso. Então, por conta da sua luz. Esse é o face a face. O que eu quis dizer com isso é que você não precisa ser um santo, mas você precisa ter o controle da sua irritabilidade, porque pessoas nos irritam, porque coisas nos irritam, porque dores nos irritam, porque fiquei muito irritada, porque eu não sou santa. Por isso eu estou aqui estudando, por isso estou aqui fazendo o possível, me doando quanto precisar, para mim, para vocês e para todos. Porque nós precisamos compreender que nós não somos santos e que nós precisamos estudar e que é só assim que nós vamos compreender e nos elevarmos mais e controlarmos nossos veículos. É isso que eu queria dizer, controlar os nossos veículos. Quando nós erradicarmos totalmente a raiva de nós, nós já não encarnamos mais. Não nessas condições físicas. Então, não se embriaga, ele não se irrita e não se embriaga. O não se embriaga, em todos os sentidos, não se entorpece, nem de drogas, nem de álcool e nem de desejos que te viciam e te tiram do foco maior que é Hashem, tá? E que está disposto a ceder.
Outra coisa, ceder aqui não é dar a outra face para bater, não é aceitar desaforos, não é ser humilhado por motivo nenhum e não é isso, tá? Não significa isso. Significa que está disposto a ceder. Não há um objetivo, uma vantagem, não é vantagem também, não é uma palavra boa, mas não há por que discutir aquilo. Mesmo quando muitas vezes você sabe que a razão está com você e você não tem porquê. Não é nem porque você não vai ganhar nada, sabe? Porque a gente nem deve fazer as coisas para ganhar alguma coisa. Mas simplesmente porque nós também não queremos ser nem proselitistas, nem da religião, nem da nossa vida, nem de coisa nenhuma. Cada um é como é. É esse ceder aqui. Isso está, então, no Tratado Kedushim, tá? No Talmud. Nesse momento, percebemos que não podemos sair proferindo prece sem sermos capazes de compreender sua força e poder. Bom, aqui nós já falamos da metade, né, da metade da vida, mais ou menos. Eu quero que vocês compreendam assim, ó. Cabalisticamente, bem utilizada, essa prece, ela vai servir para curas, ela serve, ela trabalha, ela é uma invocação para a cura, para os relacionamentos, para a abundância financeira, para a saúde, a abundância de saúde, para a prosperidade, para o sucesso, que não significa dinheiro, mas significa muitas coisas, tá? Ela pode fazer por você, por nós, qualquer coisa. Se ela não fez qualquer coisa, se você não conseguiu aquilo que qualquer coisa que queria com a prece, é porque nós é que ainda não temos o mérito de receber, tá? Lekabel. Exatamente o benefício maior dessa prece. Então, nunca é a prece que não chega a Hashem, nunca é a prece que não funciona. É nós que não temos o mérito inteiro, talvez temos parte do mérito. Então, ela é benéfica mesmo assim. Eu escrevi uma partezinha aqui, ó. Que é interessante para nós sabermos. Os sacerdotes faziam isso numa hora determinada e determinada purificação. Então, quando o Ravi fez essa live no fim da tarde, era em Jerusalém, ou era aqui, ao contrário, não sei. Um dos lugares estava no fim da tarde. Era um horário onde os sacerdotes geralmente faziam essa prece. Por quê? Porque eles faziam todo um ritual de purificação no mikveh, todo um ritual de purificação durante o dia inteiro. Eu acho que até falar pouco eles falavam, que falar também é uma coisa que ela impurifica, né? E então no final da tarde eles estavam num estado mais puro e era feita a prece, tá? Cada primeira letra de cada palavra vão resultar com a somatória no nome de 42. Vamos entender aqui. Na primeira linha temos dois nomes. Foi o Ravi que disse, 2 nomes, tá? 2 nomes. 1 e 2. 2 meios nomes. 2 nomes e 3 e 3 que formam 6 letras, outro nome. Por isso se somam 42, tá? E todos devem ser internalizados, mas não falados. Assim não fazemos pecado, nem profanamos o nome. São 7 nomes de 6 letras, tá? Aqui é uma explicação sobre isso, eu já tinha falado para vocês, né? Na verdade, cada frase vai ter 6 palavras, que divididas por 2 são 2 e 2, né? 3 palavras e 3 palavras, eu tinha falado. Isso é muito esotérico. Você encontra ali oculto tanto o nome de 42 letras como um nome em cada frase, como eu disse. Olha
como ele fez isso muito pensado, matematicamente pensado. Isso tudo nos lembra daquele vídeo que falamos sobre Deus ter criado o mundo com as 22 letras do alfabeto hebraico e as 10 sefirot. As 10 sefirot. Então, para que é que nós podemos pedir? Qual era o objetivo do Rav em escrever Ana Bechor? É justamente para que fôssemos invocar o nome divino sem pronunciá-lo e sem correr o risco até de morte, como aconteceu, tá? Então, para que nós vamos utilizar ela? Nós vamos utilizar ela para cura, nós vamos utilizar ela para acalmar o nosso espírito. Espírito aqui no sentido quando nós estamos, espiritualmente muito não irritados, mas assim tensos, ansiosos. Esse momento mundial, esse momento relacionamental entre as pessoas, ele está pesado. As doenças físicas, por exemplo, quando elas nos pegam de surpresa, nós olhamos e pensamos, poxa, mas eu mereço? Existe um entendimento de que isso talvez seja uma aceleração do processo de mérito. Então, algumas coisas não aconteceram em conformidade. Talvez você não tenha nem tratado seu físico muito bem, num outro momento, numa outra descida à matéria. Então, assim que você retorna, né? Porque sempre lembrem que alma não dói, espírito não dói, não tem físico, não adoecem. Assim como não dormem. Quem precisa do descanso é o corpo físico. Então, talvez nós tenhamos machucado, maltratado algumas coisas do nosso corpo físico. Quando nós voltamos, nós vamos aos poucos, por mérito, recebendo as curas, mas também vivenciando aquilo que nós já estragamos. Por isso, aqui é um conserto. Por isso nós estamos consertando, né? O tempo todo, em todas as vindas. Então, quando você tem coisas físicas somadas, sabe? Como dizem assim, somatização mesmo, psicossomáticas, as doenças ou coisas assim, isso está te incomodando, coloca na Bechor. Tenta aprender a falar as palavras. Não quer aprender? Escuta. Procura um lugar tranquilo. As pessoas estão em volta, não está dando certo, coloca um fone de ouvido, fica lá no seu quarto, se senta, deita. Esse é um momento seu de conexão mesmo com uma junção muito grande de energias, de letras, de números, de frases, de som e de frequência em hertz, porque até isso foi acertado. Quando foi feita a música em cima da poesia, do poema, da prece. Então, nós estamos cheios de doenças físicas, nós estamos tendo o mérito de acelerarmos a cura delas e ficarmos livres delas, porque o mundo vindouro nos aguarda. Eu vou ligar na Bechor agora, um pouquinho para a gente ficar escutando, e vou procurar o Salmo 21, que hoje é 21 de Kislev, para nós fazermos o Salmo 21. Vocês escutam um pouquinho a música e eu vou tentar colocar o vídeo do Kabbalah Center, porque vocês não esperavam que eu fosse falar aqui. Gente, isso aqui é muito poderosa, viu? Muito poderosa. Fechem os olhos aí até eu achar os salmos. Escutem a musiquinha. Instrumental, tá? Vamos ler o Salmo 21. Tenham um ótimo dia. Tomara que vocês tenham podido aproveitar um pouco. Eu gostaria de cantar aqui, mas o que eu mais gostaria mesmo de dizer é que esta é a prece, juntando com a música, mais poderosa que eu já vi. Talvez não seja a mais linda, talvez não seja a mais
as palavras mais, talvez não seja a que te agrade mais, mas é sem dúvida nenhuma as que eu conheço a mais poderosa de todas. E nada melhor do que nós recitarmos um salmo, não é mesmo? Bom dia, curtam, comente, compartilhem. E se você chegou aqui e se você está escutando na Becor, provavelmente nós merecemos receber. Isso é Kabbalah. Kabbalah é receber. Ao mestre do canto, um salmo de David. Ó Eterno, alegra-se o rei por tua força e regozijo imenso lhe traz tua salvação. Os anseios de seu coração atendeste e jamais ignoraste as súplicas de seus lábios. Com bondade o cobriste de bênção e com uma coroa de ouro puro lhe cingiste a cabeça. Ele apenas te pediu vida e longevidade na extensão do tempo que lhe concedeste. Grande é sua honra por ter sido salvo por ti, glória e majestade lhe concedeste. Tu o abençoaste eternamente por tua presença, tornaste imenso o seu júbilo. No Eterno deposita o Rei sua confiança e por isto, no abrigo do Altíssimo, não cairá. Tua mão descerá sobre todos os teus adversários, sim, tua destra todos eles alcançará. Tu os tornas brasas de uma fornalha incandescente com tua ira. Tu os destróis, consumidos pelas chamas, apaga seus descendentes de sobre a terra, sua memória do convívio dos homens, porque tramaram contra ti, conspiraram com maldade, mas fracassaram. Tu os dispersarás com teu arco, apontado contra seus rostos, exaltado sejas por tua força. Louvores a teus feitos prodigiosos entoaremos com canções. Ana Becor, para vocês. Como eu esqueci de falar a prece e traduzi-la corrido para vocês, eu voltei aqui 2 minutinhos e nós vamos ter o vídeo, sim, eu já consegui a permissão. Bem devagar, então eu vou ler. Ana Becor, Gedulat Yamincha Tatir Tserura. Kabel Rinat Amcha Sagvenu Taharenu Norá. Na Gibor Dorshei Yehudecha Kvavat Shomrem Bahem Taharem Arahamei Tzid Kacha Tadmid Gomlem Hassin Kadosh Berov Tuvcha Narel Adaterra Yahid Gee Leamcha Pen Zaharei Kidushaterra Shavatenu Kabel Shema Tsaakavtenu Yudea Ta'alumot. Agora nós vamos traduzir, não a tradução da folhinha, mas a tradução, como eu disse, que eu confiei mais. Por favor, lembrem que Ana Becor é por favor. Por favor, com a força da grandeza da sua destra, rompa a prisão. Receba o nosso cântico de alegria, o canto do seu povo. Fortalece-nos, purifica-nos. Por favor, poderoso, guarda os buscadores da tua unidade, a menina dos teus olhos. Abençoa-os, purifica-os, mostra a eles tua justiça com piedade, que tua misericórdia sempre os recompense. Protetor santo, com tua bondade guia teu povo, que tu resgataste, único poderoso, único acima de tudo, volte-se para o teu povo, lembrando a santidade deles. Receba as nossas súplicas, escute nossas preces, clamor, conhecedor de segredos.
quando termina, se você quiser, e eu quero, e eu gosto muito, é uma frase que eu uso em outros momentos, é Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vayet. Agora sim, acabou.